Boa noite, professora. Boa noite. Só estou aqui fazendo tudo que eles pedem para fazer antes de eu, de eu entrar. Tá Só bom, tranquilo. não estava preparada para um preenchimento de cadastro aqui. Peraí, só um minutinho. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo com vocês. Legal de ver você aqui. É, deixa eu só desativar isso aqui, senão vai ficar o som aqui do. Vai ficar o som do meu e-mail. Deixa eu ver aqui. Aqui, agora eu tô com óculos porque eu não tô aguentando aqui tanta. O dia foi pesado. Boa noite aqui. Boa noite ou boa tarde? Boa tarde, né, gente? Deixa eu ver aqui Nossa, quem sim. está. Falta pouco, né, para chegar à noite, né? Boa tarde. Boa Nossa, olha noite, só. tudo Tudo bom? bem? Boa Tudo. tarde. Boa tarde. Deixa eu só pegar os nomes aqui, porque, na verdade, tem um desencontro aqui na minha, na minha sessão. Eu tinha um número de artigos e aqui no painel aparecem três. Eu tenho quatro artigos. Vocês são, vamos lá, Cláudia Tanum, Eu junto com o Fernando. com o Fernando, tá? Você, é que eu já perdi seu nome aqui embaixo. Você é o. Ah, Hugo. Ah, Hugo, sou eu. não, é porque não tá, sumiu o teu nome aqui embaixo. O seu de qual artigo que é? É, análise de processo de desfazimento. Ok. Seria o primeiro, né? Na ordem. 75. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Quais são os meus. Então vamos lá, tá? Agora que eu vi aqui o nome. Ah, ok. Rodolfo Nunes, que está aqui, Cláudia Fernando. Ok, eu acho que realmente deve ter ficado só esses três, porque eu tinha quatro definidos aqui. Então, por algum motivo, eles tiraram e puseram em uma outra sessão. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Então, bom vê-los aqui, contente. Eu vou ter que acessar, só se eu subir aqui o quadro, eu vou ter que acessar os dois arquivos aqui, com os nomes e normalmente a gente tem isso. Em todos os congressos que eu sou moderadora, eu tenho geralmente a tela né, inicial com todos os nomes, mas pelo visto eu vou ter que recorrer aqui ao texto. Ok, Jéssica, agora que eu estou vendo aqui a sua mensagem. Vou aguardar mais uns minutinhos. E, Fernando, você é da turma. Qual turma que você era mesmo? É da mesma turma da Cláudia? Isso, sou da turma Ah, 15. é. Da turma 15, é isso aí. Isso aí. Já está no processo de dissertação, né? Sim, sim. Agora tá no finalzinho já. É.
Finalzinho o seu? Nossa. Mas é a parte mais Reta doída. final, dá para dizer, né? Dá para dizer reta final, É. porque agora é a qualificação e a banca, né? E é isso, eu ia falar para você que é só o começo, porque você não tem nem a qualificação ainda. Parte mais doída. É Hum. a Fazer parte, a aula na classe. porque você fez, acabou, terminaram as disciplinas, né? E agora é Uhum. mandar. E você tá, no final tá com o Jorge, professor Jorge, o Cláudio, de orientador? Não, eu acabei ficando com a professora Fabiana, Ah, né? Ela que está como minha orientadora. Já ok. até apresentei uma prévia no seminário com ela. Em É, julho agora eu fui, eu não né? tive condição de comparecer. Eu, eu, eu fiquei sabendo, sim, acompanhei. Porque não estava sendo virtual, né? Então, Foi presencial. foi presencial. O que eu acho bom, bom mesmo. Eu vou começar, então. Então, boa noite. Quem está aqui, deixa eu ver. Tem Hugo, Ricardo, Jéssica. Então, eu tenho 3 sessões, ok? Então, se alguém se sentir omitido, por favor, informe. Então, o primeiro seria fluxo de caixa da mineradora Vale, comportamento das ações, variação do preço da commodity, com Ana Carolina, Rodolfo Vieira Nunes e Matheus Torquato, né? Vai iniciar. Olha aí, professora Fabiana. Presença ilustre, com certeza. Boa Muito bom. noite, Muito bom obrigada. vê-la. Boa noite, tudo bom, professora Sônia? Boa noite a todos, Cláudia, Fernando. Boa noite, Pro. Boa noite. No final, Hoje eu não falo, o professor é, veio no de final, reforço. é. E a segunda sessão seria análise comparativa do EBITDA de empresas de capital aberto, né, com não pagadoras de dividendos, Cláudia Curbonas, Fernando Ataíde, Fabiana Lopes da Silva. E o terceiro, né, com o Hugo, né, o Hugo Pantoja, que está aqui, vai apresentar a análise dos processos de desfazimento de bens móveis e inservíveis de uma instituição pública federal, um estudo de caso no IFAM. Muito interessante, gostei muito dos artigos, deu uma lida bem rápida, né, porque recebi aí em cima da hora, mas assim, muito interessante os artigos. Então vamos iniciar. Então vocês têm 15 minutos para iniciar, ok? Para apresentação. 5 minutos depois a gente tem para um debate, né? Para tirar dúvidas, né? E passemos depois para outra sessão. Então acho que vai ser bem tranquilo, né? Com apenas 3 artigos, dá muito bem, né, o tempo. Então pode começar, se você quiser. Você tem condições de subir o material? É você que vai apresentar, Cláudia? A Cláudia e É o Fernando? Como é que... Matheus. O primeiro é o fluxo de caixa que a senhora falou, é o Matheus, né? Ah, Matheus Torquato. desculpa, É, fluxo de caixa, isso. isso. Vamos lá. É Matheus Torquato. Matheus? Boa tarde, boa tarde. Estão escutando? Ah, agora Uhum. sim. Estava habilitando aqui os microfones e tudo aqui no Zoom. Ok. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui então o de fluxo de caixa aqui, que foi um trabalho de conclusão do MBA, né? É um trabalho de conclusão é, bom, vou passar, assim, ele é um artigo até rápido tudo, né? Depois, assim, acho que deixo para as dúvidas ali também no final. Deixa eu só Ok. ver onde eu compartilho aqui certinho. Isso. Só confirmando, estão vendo a tela? Sim, Vou colocar aqui para modo só coloca apresentação. no modo. Isso. É isso. Então, o artigo do fluxo de caixa mineradora Vale, né, no comportamento das ações delas, Só relacionando, né, com o preço não, internacional da commodity. Matheus, não está no modo apresentação. Ainda não? Ué, Não.
Em vez de você compartilhar o PPT, compartilha a tela. A tela. Tá, então vamos lá. Sim. Eu não me apresentei, né? Com isso de conhecer os alunos, eu não me apresentei para os alunos que estão aqui de outras, os participantes de outras. Eu sou professora da FPCAF, do grupo de mestrado profissional. Eu sou oriunda da FEA, USP, e estou aqui como moderadora hoje aqui dos brilhantes aqui alunos. Então, por favor, pode iniciar. Tá ótimo, perfeito. Deu certo? Tá certo. E o Rodolfo também está aqui, pelo visto. Isso. Então, trabalho de finalização ali do MBA, que é exatamente relacionar, né, a questão do fluxo de caixa da mineradora, o preço dela, com a variação do preço da commodity, né? E nessa motivação, essa introdução aqui, é muito porque, assim, o Brasil, todo mundo sabe que é um dos maiores exportadores, né, da economia mundial. 35% do PIB, né, corresponde a essa parte de exportações e importações representado pelas commodities. E qual que era a dúvida, né, principal ali, né? Como que essas empresas brasileiras respondem à volatilidade de preço em um país que você, né, desempenha um papel tão importante, crucial ali no seu PIB, ali, essa parte de exportação. E no caso, assim, de exportação, a parte de minério, né, a Vale foi escolhida por ser a principal, né, exportadora do minério de ferro. Ela tem operação em 23 operações, né, mais de 164 bilhões de valor de produção. E o minério de ferro é altamente volátil, né, conforme principalmente o mercado da China. Então, né, é uma parte assim dessa parte de introdução, né, a gente tem um faturamento do setor mineral que atingiu um pico ali no ano de 2021 de 340 bilhões, né, depois ele teve uma queda em 2021. A parte de minério de ferro foi escolhida em si porque ele representa cerca de 61, 62% dessa participação no faturamento do setor de mineração. Em segundo vem o ouro, né? O ouro, depois o cobre e assim por diante, né? Então, o setor de mineração é representando ali quase 4% do nosso PIB. Então, aqui tem um pouquinho, né, da parte ali que são commodities, né, quais são as principais: soja, café, petróleo, alumínio, suco de laranja, minério de ferro e boi gordo, né, elas são definidas muito pela oferta e demanda que tem no mercado como um todo, né. E o minério de ferro, ele é negociado, né, diariamente, né, ele é precificado diariamente no spot, levando-se em consideração um dos principais portos lá, que é a cotação de Dalian, lá na China, né? Das três métricas aqui que a gente focou, seria o fluxo de caixa operacional, que a empresa teria, o EBITDA também, que é o indicador ali, né, o lucro antes dos juros, taxa, depreciação e amortização, né, que é sempre um indicador ali sem viés ali da parte operacional mesmo, né, que você tem ali da empresa. E a parte de correlação foi feita pela correlação de Pearson, né? E né, como a gente escuta muitas vezes nos panoramas de mercado e tudo, muitas vezes né, o minério de ferro subiu, cresceu, né? E assim, antes de abrir o nosso mercado mesmo, a B3, já o ADR da Vale, lá nos Estados Unidos, já está apontando o minério de ferro subindo, o ADR já está subindo, provavelmente o preço da ação da Vale deve subir, né? Então, seria muito essa motivação. Como que será essa relação com, com essa commodity lá fora versus o que ela representa em si no preço da Vale mesmo, né? Se é realmente muito relacionado, é pouco relacionado. Então, o principal índice é o IODEX, que é um índice que reflete lá o principal preço do minério de ferro com 62%, né, que essa é a concentração do teor do ferro, que é no principal lá mercado da China, no Porto de Dalian.
E esse índice geralmente é um dos mais utilizados, se não o mais utilizado para precificar contratos aí do minério de ferro, né, segundo o próprio S&P. Ele é uma base, né, de negociações diárias de contratos de longo prazo, né, porque essa é uma dúvida era uma dúvida nossa ali, né, a Vale fecha muitas vezes contratos de longo prazo, mas será que é tão influenciado assim o preço dela e também os indicadores operacionais assim nos fechamentos trimestrais? Então, o fator de influência, o preço pode ser o preço do minério de ferro, ele tem vários outros fatores, né? Condições climáticas, políticas, ambientais, né? A própria demanda pelo minério de ferro, sendo os dois principais produtores aí, Brasil e Austrália, né? Acho que a Austrália, o principal lá é Rio Tinto e o Brasil aqui é a Vale. É, e esse índice é fundamental para entender as empresas, como estão participando ali dessa parte da oferta e demanda. Então, aqui de cara, assim, um dos principais resultados, né, simples que a gente já relacionou lá de 2012 até 2022, como que fica fechamentos, é, no fechamento ali diário, como que fica ali o preço da Vale com relação ao preço do minério de ferro. E tem uma correlação de 0,85, ou seja, totalmente relacionado, né? Então, é muito, comprovando muito aquele sentido que a gente tinha, né? Que o mercado, o minério de ferro está abrindo em alta, o ADR da Vale já está em alta, provavelmente o preço da Vale vai fechar em alta, né? Claro que, ó, lembrando que o índice de correlação ele vai medir assim a variação, né? Positiva ou negativa entre uma ou outra variável, mas não na mesma proporção, né? Muitas vezes o minério de ferro vai fechar 4, 5% a mais, né? De diferença em relação ao próprio preço da Vale. E na sequência, né, foi feito também a relação do fluxo de caixa operacional do EBITDA versus essa commodity. E quando a gente fechou lá desde 2012 até 2022, deu uma diferença entre os períodos, a diferença entre o que a gente estava medindo entre 2000, especificamente entre 2013 a 2017 versus 2018 a 22, né, por conta dessa curva aqui, né? Que você tem uma queda significativa no índice até 2016, 17 e depois de 17 até 22. Então, foi separado nesses dois períodos para ver o que impactaria, né? Esses principais no fluxo de caixa operacional e no EBITDA em si, né? Então, quando a gente colocou lado a lado ali os gráficos, 2018 e 22 foi muito correlacionado, porque o preço do minério de ferro subia, enquanto os mesmos indicadores da Vale subiam ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, não tem muita amostra para isso, porque você tem os fechamentos trimestrais, né? Então, dá um índice de correlação muito alto também, né? 0,89, né? E na segunda linha, né? Só mostrando um pouquinho, na segunda linha, quando relacionamos da de 2013 a 2017, que tem aquela queda do índice e tudo, e também alguns outros fatores que a gente acabou indo atrás, porque não estava tão relacionado assim, né? Ele dava um pouquinho de uma correlação menor, uma correlação de 0,45, né? Versus esses mesmos índices de fluxo de caixa operacional e do EBITDA, né? Então, a gente tem essa constatação foi bem interessante, assim, por que estava dando tão diferente, assim, nesses dois períodos ali que foram analisados. É, então, assim, da parte que a gente analisou, o primeiro que foi, assim, talvez, que foi levantado, foi que a Vale já de cara apresenta um prejuízo no ano de 2015, né? Muito por conta de uma depreciação do real frente ao dólar. Também ele coloca lá que foram alguns impairments que teve, né, frente aos resultados da empresa, né, talvez até uma má fundamentação, uma má negociação dos próprios contratos. E a gente tem também o rompimento da barragem lá de Mariana, né, em 2015. Então, ou seja, a gente não, a Vale muitas vezes ela
foi em diferentes sentidos, comparando com o mercado ali na variação do minério de ferro como um todo. Diferente ali quando a gente pesquisou ali de 2017 em diante, né? E daí, como pesquisas futuras que foi colocado, possíveis diferenças nas reações de mercado entre os dois desastres naturais, né, que podem ser estudados, porque o de Brumadinho foi lá em 19 e ele não teve tanta reação anormal, vamos dizer assim, do mercado como um todo. E também fazer um estudo, talvez mudando as frequências para semanais, mensais, ali, estudos de correlação mesmo, e fatores econômicos, políticos, ambientais que possam impactar diretamente, né, o índice IODEX versus a Vale como Vale específica ali no seu campo, né? Porque daí só lembrando, né, que você tem ali os fatores da Vale em separado, só que a Vale, claro, ela vai sofrer alguns riscos, riscos de governo, riscos internos de gestão, que não vão ser explicados pela simples mudança ali de um valor de minério de ferro. Então é isso. Perfeito, Matheus. Meus parabéns. Parabéns para o grupo aí. Eu abro aqui perguntas dos participantes. É bem interessante o artigo, realmente. Gostaria que vocês também participassem. E por que está todo mundo atrás da câmera? Eu não entendi essa. Nós estamos num congresso, gente. É muito mais interessante a gente discutir com a câmera aberta, né? É muito mais legal conversar, né? A gente tem uma noção das pessoas, pelo menos. Então, o que que vocês poderiam levantar em cima deste? É muito bom, eu gostei muito do artigo, efetivamente. Eu colocaria algumas considerações a respeito da forma como vocês colocaram a metodologia, né? A abordagem, na verdade, é quantitativa, não é qualitativa, né? Apesar de vocês terem feito documental, uma pesquisa documental, porque vocês estão pegando dados, seja da Bloomberg e os dados documentais, né? Mas a abordagem continua sendo quantitativa, porque vocês fazem uma comparação de correlação de Pearson, né? Mas tá bem rico, né? Na minha opinião. Agora, por favor, gostaria muito que alguém colocasse alguma pergunta para os colegas. Ninguém. Acho que é uma parte assim, né, talvez até de análise de investimento e tudo, né, acho que é interessante assim, vendo o minério de ferro cair lá fora, ou né, a China desacelerando, né, a parte da demanda mesmo, né, que, por exemplo, em 2000 o minério de ferro, ele teve um pico, se eu não me engano ali, né, no gráfico ali 2013, 2014, por conta de um desabastecimento que tinha das siderúrgicas lá da China, né? Para encher estoque, tudo, demanda alta, mercado aquecido, mercado de construção aquecido lá. Nisso, o índice, o IODEX, foi lá em cima, né? Que é o principal ali, como a gente viu, ele é muito relacionado com a Vale, com a Rio Tinto mesmo, eu imagino. Então fica como se fosse um radar até para análise de investimento, né? Análise de setor e tudo. E você pega mais também com com o segundo índice, né? Que vocês usaram, o fluxo de caixa operacional, né? Quando nós Isso, falamos, é. É, né? porque se eu pensar, né? O custo da Vale, o principal ali é da extração do minério, né? Custo variável e tudo. E logo quando você tem né, principalmente um aumento do preço do minério de ferro lá fora, o pessoal já sai precificando no próprio valuation, né? Ali que tem Exato. da empresa, né? O preço da ação ali já está correspondendo no mesmo Tá. dia. Agora, é interessantíssimo trabalhos relacionando realmente o aspecto do ESG, né? Porque a Vale é aquela questão, vamos dizer assim, aquela questão que todo mundo sabe, né? Como vocês colocaram, dá para retratar bem ali onde estão os impactos, né? Em virtude dos
das tragédias, né? Vamos chamar assim. Então, é bem interessante trabalhos futuros, né? Relacionando isso, né? E de como ela se comporta, né? Frente a isso. Eu acho que isso dão, puxa vida, uns trabalhos fenomenais, né? Fazendo essa análise que vocês fizeram, eu acho bem interessante. Logicamente, a professora Fabiana poderia falar aqui de várias técnicas, né, Fabiana? Várias técnicas que poderiam ser utilizadas ali, não só uma correlação de Pearson, mas assim, é bem interessante a forma como vocês abordaram, não tenha dúvida. Você tem algum comentário, Fabiana, para Acho que fazer? só, não, acho que bem colocado, né? Esses estudos, né? Ainda mais quando a gente olha o que o setor de mineração, né? Talvez até uma sugestão, Matheus, estudos de evento, né? Que também olhar até o que acabou acontecendo de certa forma, né? Quando a gente pega aí a, a tragédia que acabou acontecendo, olhar aquele impacto em ação, porque querendo ou não, vocês acabam fazendo uma análise também de desempenho, né? Quando faz com o acompanhamento e a correlação com um determinado índice, mas talvez como sugestão fazer estudo de evento, né? Então, às vezes, olhando o setor como um todo, né? Porque aqui vocês deram um excelente foco em relação à Vale, mas dando continuidade aí, como eu acho que vocês estudam esse setor, vocês poderiam fazer estudo de evento quando aconteceu algumas tragédias, né? Como acabou acontecendo aí faz poucos anos, olhar talvez o impacto que teve no setor, olhando as outras empresas que fazem parte do setor de mineração. Não apenas aí uma sugestão para um outro estudo, o foco é um pouco diferente, mas como vocês estudam esse segmento, e é um segmento assim extremamente relevante, né, quando a gente olha aqui a nossa economia, né? Vocês olharam aqui uma questão de olhar a Vale para um aspecto específico, também olhando indicador, e aí, como vocês colocaram como sugestão, análise de desempenho até de outras empresas do setor, mas talvez vocês poderiam olhar o impacto da tragédia que a gente teve nas outras empresas, né, em termos de retorno, né? Qual foi a percepção do mercado para as outras empresas que não necessariamente o que acabou acontecendo com uma mineradora específica, tá? Aí seria uma contribuição que geralmente o pessoal dá estudos também extremamente relevantes como o que vocês fizeram. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Só aí os parabéns, muito bom o trabalho, gostei. E efetivamente a área, né, o setor tem tudo a ver conosco aqui, então, e com todos esses problemas, né, que surgiram nos últimos tempos, eu acho que vai ficar no radar, né? Eles vão ficar no radar por muito tempo. Então, eu acho que vale mesmo pensar bem, né, a contribuição com esses estudos assim muito mais voltados, talvez, né, para futuros realmente, voltados para essa área mesmo, né, de análise frente essa, porque realmente eles vão ficar, né, no radar permanentemente, né? A Vale principalmente. Então, mas muito bom, pessoal. Obrigada, viu, pela participação aí. E Obrigado. ótimo. Vamos para o segundo, né? O segundo seria, né, Agora, o da eu, Cláudia, o Fernando, da eu, professora eu Mariana. vou compartilhar, tá, Fernando? Ah, análise comparativa do EBITDA de empresas de capital aberto, pagadoras e não pagadoras de dividendos. Cláudia Rosa Gurgonas, Fernanda Taide Silva Jorge e Fabiana Lopes Silva. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok? Pode seguir. Vamos lá. Queria dizer que é um prazer estar aqui hoje apresentando esse trabalho, ter tido o privilégio de ter aula com a professora Sônia, a professora Fabiana, que são pessoas assim excelentes que conduziram a gente até aqui e que com elas foi possível esse resultado aqui. Então, é um prazer, realmente. Então, o nosso artigo, ele foca numa análise comparativa do EBITDA de empresas de capital aberto, né, com foco em pagadoras e não pagadoras de dividendos, né? Eu só quero tirar o pessoal que está aqui. Vamos lá. Então, na análise
desse artigo, ele aborda, então, a importância do EBITDA como métrica de desempenho financeiro, né? O EBITDA, ele é tratado como um indicador crucial, né, para avaliar a geração de caixa de uma empresa, e ele proporciona uma visão do desempenho operacional das empresas, né? E por que a gente optou por fazer esse artigo? Porque nós queríamos verificar se a prática de pagamento de dividendos ela pode influenciar no desempenho operacional de uma empresa, especialmente em mercados como o Brasil. Tá? Nossa questão de pesquisa se existe diferença, né, estatisticamente significativa no EBITDA de empresas de capital aberto, das que pagam dividendos e aquelas que não pagam dividendos. O objetivo da pesquisa era investigar se a prática do pagamento está associada a uma variação significativa no desempenho operacional dessas empresas, medido pelo EBITDA. Né? Os objetivos específicos eram analisar a distribuição de dividendos e a relevância para os acionistas, se essa prática é um sinal de robustez financeira e se há diferenças sazonais ou setoriais no impacto dos dividendos sobre o EBITDA. Como referencial teórico, né, nós trouxemos, então, alguns referenciais teóricos do EBITDA, falando sobre a importância dele, como que ele é utilizado para analisar o desempenho financeiro das empresas, e dando maior ênfase que ele é uma ferramenta que oferece uma visão do potencial de geração de caixa de uma empresa. Contamos um pouco da história do EBITDA, que ele ganhou relevância a partir da década de 80, por conta dos processos de fusões e aquisições, onde o mercado queria entender a capacidade de uma empresa gerar fluxo de caixa para que elas pudessem arcar com suas obrigações, com suas dívidas, né? No contexto brasileiro, o EBITDA ganhou destaque, então, no final dos anos 90, onde ela se tornou uma métrica essencial para os investidores e analistas do mundo inteiro. Falamos um pouquinho sobre a importância do EBITDA, destacando que é uma ferramenta importante para avaliar o desempenho operacional, facilitar comparações entre empresas, né, mesmo entre setores, avaliações financeiras, apoiar na tomada de crédito, e ele é um dos pilares, né, para a apuração de valor, valuation de companhias. Né? E o grande mérito do EBITDA, ele é ser um indicador financeiro global, né, globalizado. Destaque também as limitações, dizendo que, embora o EBITDA dele seja útil, ele tem algumas limitações, que é não considerar as despesas de capital, mudanças no capital de giro, então, por isso, fazemos uma ressalva que é importante utilizar o EBITDA em conjunto com outras métricas, não somente ele isolado. Né? Trouxemos um pouquinho do conceito também, o referencial teórico dos dividendos, que ele deriva do verbo dividir, né, divisão dos lucros das empresas, sobre a importância desses dividendos, que é o retorno para os acionistas, mede também a saúde financeira da empresa, e ele tem também, historicamente, ele é um dos elementos centrais para a atração e retenção de investidores. Como teorias, né, do referencial teórico dos dividendos, teoria do sinal, né, que sugere que as empresas que pagam dividendos estão sinalizando para o mercado que tem expectativa positiva em relação ao seu futuro. A irrelevância dos dividendos, que é proposta por Miller, que ele afirma que em mercados perfeitos, uma empresa não afeta o seu valor de mercado ou seu desempenho financeiro. E no contexto do mercado brasileiro, que a legislação exige que as empresas distribuam pelo menos 25% do seu lucro líquido como dividendos. Os tipos de dividendos, ordinários, pró-ratas e dividendos cumulativos. Então, como referencial teórico, nós fizemos essas considerações, e aí já passamos para as metodologias, e eu passo a palavra para o meu colega Fernando, que quer também apresentar. Beleza, obrigado, Cláudia. Bom, então eu sigo daqui, então, apresentando então a metodologia que foi adotada, né, para a elaboração desse artigo.
E aqui a ideia é trazer, então, em tópicos, né, de uma forma mais objetiva, os critérios aqui utilizados para a definição da metodologia. Então, a abordagem, ela é documental, descritiva e quantitativa, né? Então, com o intuito de obter os dados, né, para fazer a análise e avaliar de forma quantitativa, né, se a hipótese trazida, né, nesse artigo, ela se confirma ou não, né? A amostra, ela foi obtida através de empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Então, empresas de capital aberto, dos setores de varejo e indústria. Do período, então, de dezembro de 2021 até junho de 2023. Então, os relatórios foram relatórios trimestrais que compreendem todo esse período, né? E a justificativa pela amostra, ela restringiu em poucos setores, né, para que o objetivo da pesquisa ele fosse possível sem muito desvio, né, de viés ali da ideia central do estudo desse artigo. Então, a sistemática da metodologia, ela consiste, né, em utilização da ferramenta economática, onde foram extraídos os dados, e os dados extraídos, então, eles foram coletados dessa ferramenta e processados no software SOFA, né? E o teste utilizado para fazer a validação da hipótese abordada nesse artigo foi o teste de Manuich. Pode seguir, Cláudia, por gentileza. Então, a amostra, né, em números, né, dos dois setores escolhidos e do período escolhido, então, ela representa um número de 699 empresas, consequentemente 4.893 relatórios, né, lembrando que são relatórios trimestrais, por isso que a quantidade de relatórios é muito maior do que a quantidade de empresas, né, porém, algumas empresas, elas não apresentavam as informações necessárias para a validação do teste, né, ou seja, não tinha informação de EBITDA ou não tinha informação de dividendos. Então, esses itens eles foram excluídos da amostra, né? Então, 247 empresas, consequentemente 1.729 relatórios excluídos. Então, a amostra final, ela se deu por 452 empresas, 3.164 relatórios analisados. Os dados coletados foram os dados de margem EBITDA, ou seja, é o percentual do EBITDA em relação à receita líquida da empresa, que a ferramenta economática já disponibiliza de forma calculada, e o pagamento dos dividendos, né, que foi obtido através da linha, né, da conta contábil de dividendos desses relatórios analisados, né. E os relatórios, como, né, eu já comentei, são relatórios trimestrais. Pode passar, por gentileza, Cláudia. Então, em um primeiro momento, né, a ideia era fazer o teste de normalidade para ver se ele apresentava uma distribuição normal, né, os dados apresentavam uma distribuição normal, e o objetivo desse teste, então, né, a hipótese nula, ela indicava que a ideia seria identificar se a variável de EBITDA das duas amostras de empresas analisadas, né, que a gente repartiu entre empresas pagadoras e não pagadoras de dividendos, se elas possuíam distribuição normal. E a hipótese alternativa, então, ela sugeria que ela não seguiria uma distribuição normal. Então, o resultado do teste, né, ali pelo que a gente consegue observar, ele demonstra que a margem EBITDA, então, não segue uma distribuição normal, então, rejeitando a hipótese nula, né? Então, por conta da rejeição da hipótese nula desse teste, nós procedemos, então, com o teste não paramétrico de Manuich, que é o que vai ser apresentado agora na próxima lâmina. Daí, na aplicação do teste de Manuich, né, a hipótese nula, então, ela indica a não presença de diferenças significativas entre os dois grupos de empresas analisadas, né? E a hipótese alternativa é que indicaria a presença de diferença entre as médias de EBITDAs, né, calculadas entre os dois grupos de empresas analisadas.
E nesse teste, sim, né, ele permite a aceitação da hipótese nula, né, e os resultados indicaram, então, que para os períodos analisados não existe diferença estatisticamente significativa ao nível de significância de 5%, né. Pode seguir, Cláudio. Então, algumas análises complementares que a gente achou pertinente trazer aqui no material também, né? Então, pelo teste que foi rodado, a gente constatou que o EBITDA das empresas, independente das empresas que distribuem ou não distribuem dividendos, né? Eles apresentam os coeficientes positivos, mas não significativos, né? E o que indica que a distribuição de dividendos ela não impacta no desempenho das empresas. Ou seja, embora dentro dessa amostra tivesse empresas que no contexto pagaram mais dividendos em contraponto às que pagaram menos, né, isso não indicou nenhuma diferença que impactasse no desempenho das empresas, consequentemente na margem EBITDA. E no teste do Manuich, então, opa, só volta um pouquinho. No teste do Manuich, então, o p-valor, ele, né, como já mostrado na lâmina anterior, ele indica, então, a aceitação da hipótese nula. Pode passar. Então, a discussão dos resultados, né? Então, os resultados eles indicaram que o pagamento dos dividendos ele não tem impacto significativo no desempenho da empresa. Então, nosso estudo no início, né, do estudo, a gente entendia que poderia haver distorção pelo fato da empresa propor pagamento de dividendos ou não pagamento de dividendos, porém o resultado ele trouxe o oposto, né? E alguns estudos, né, que abordaram teorias semelhantes, como a teoria de política de dividendos, né, que já foram realizados por Miller e Mudgland, ele sugere que política de dividendos também, nos estudos que eles realizaram, ela não afetaria, então, o valor de mercado da empresa em mercados perfeitos. A gente ressalta aqui, como a Cláudia já expôs, né, que no Brasil existe uma questão legal prevista na lei 6404, onde as empresas elas possuem uma certa obrigatoriedade pelo pagamento de dividendo, dependendo do resultado que a empresa apurar, né? Então, isso também pode ser tema daqui um pouco para estudos futuros, né? A questão legal previstas para determinados grupos de empresas. Pode passar, Cláudia? Pode passar. Então, a conclusão e as recomendações, né? A conclusão, então, é que não há diferenças estatisticamente significativas, né, da margem EBITDA para as empresas que efetuam pagamento e que não pagam dividendos. E a análise de dados, né, de testes não paramétricos reforça, então, a validade desses testes, né. Algumas recomendações que a gente coloca aqui para pesquisas futuras, né, que é a inclusão de outras variáveis, no caso aqui a gente selecionou poucas variáveis, análise de outros setores, né, para ver se esse comportamento ele também acaba sendo igual em determinados setores, e outros fatores macroeconômicos, né, como a questão de taxa de juros, inflação, né, que podem também influenciar daqui um pouco no resultado para futuros testes. E por fim, a gente coloca então na última lâmina aqui o referencial teórico, referencial bibliográfico, que vai ficar disponível depois do material, né? E eu acho que é isso. Estava cronometrando o tempo aqui para não passar dos 15 minutos. Hoje só tem 3 sessões, então tá ótimo. Normalmente, quando são 4, aí sim, é um sufoco, né? Tem que ficar me avisando, né? Antes de terminar. Não, mas muito bom. Mesmo, Cláudia, Fernando, a Fabiana, professora Fabiana, muito bom. Eu acho que tem. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de abrir aqui. Vocês pensaram em fazer isso separado em segmentos? E ali tá, Por dividendo versus. exemplo,
Não, sei lá, para ter uma ideia de se tem algum impacto em algum segmento específico. Então, a ideia, quando nós pensamos em iniciar o trabalho, foi realmente entender, né? Nós realizamos estudos de vários artigos durante o curso, né? E alguns artigos, eles traziam à tona ali o tema ali de, não é manipulação de resultado o nome, acho que é a Cláudia, Gerenciamento, né? Gerenciamento de gerenciamento de resultados. resultado. Uhum. Então, quando a gente foi capturar o EBITDA, a ideia central seria se o pagamento de dividendos ele for um fator determinante para que tenha uma mudança de EBIT, de margem EBITDA, né? Porque como a gente está trabalhando com uma margem, empresas que pagam EBITDA possuem estatisticamente margens maiores do que as que não pagam, a Uhum. gente iria avançar talvez para um segundo estudo, que seria esse estudo aí de gerenciamento de resultado. Uhum. Mas, por fim, isso Não, não é não, algo que está. é lógico. Aqui não estou É um fazendo resultado que a ainda. gente não esperava. É, Não, não, desculpa, não estou chicoteando, não. É porque é interessante um segundo trabalho, né? Imagina, não era essa a Uhum. ideia. Não, porque realmente eu acho que deve talvez descobrir aí umas nuances, né? Por conta de setores, não é, Fabiana? Você não acha? Acho que com certeza. A Né? Cláudia Fernandes até colocaram, né, coisa, assim, estudos futuros, né, dando continuidade, né, isso aí foi Uhum. um trabalho inicial que eles fizeram, e acho que Que com é isso. certeza, mas aí como pegou uma amostra que foi até bastante significativa, né, então Nossa, pegou basicamente todo mundo, fez algumas exclusões lá em relação que não tinha algumas empresas que tinham todas as informações, estão fazendo análises trimestrais, né, até o período até que foi até que bem razoável, que é o período recente que eles analisaram, quase 4 anos. E além disso, aí assim, acho que com certeza isso pode ter uma diferença significativa se a gente quebra por setor, como eles até colocaram, é. estudos futuros quebrar por setor, pode ser que seja feita até a E mesma não só análise. tecnologia, os outros setores, porque assim, dividir mesmo, Isso, né? Ter uma porque noção exata por setor. é, então, porque querendo ou não tem algumas características, foram alguns setores que eles Diferencia. analisaram, não só foi apenas um específico. Isso se quebrar por setor, pode ser que tenha, assim, no geral não deu diferença significativa em relação às análises que foi feita, pagadores e não pagadores de dividendos. Nas próximos estudos futuros, né, isso como o Fernando também está bem colocando, de olhar essa questão aí de gerenciamento de resultado, que também é uma temática que a Cláudia acabou colocando, mas talvez fazer quebras setoriais, como eles até colocando as contribuições futuras lá, que está como sugestões, é que a ideia sempre é assim, né? A gente faz um estudo inicial, nossa, mas Está dava para fazer perfeito, tanta imagina. coisa além disso, É que eu fiquei já curiosa, deixa né? aí. Fiquei pensando Mas com aqui certeza, excelente, que deve excelente ter, ponto. né? Eu peguei bem essa fase, né? Quando eu trabalhei em empresas de setor de energia muito fortemente, Hum, energia e, eh, petroquímica. E assim, é bem diferente também, né? Vocês, hum. inclusive, eu peguei bem a fase quando foi a mudança de um índice para o EBITDA, né? Então, foi assim, bem crucial, sabe? Quando você nota as diferenças no setor petroquímico, por exemplo, né? Vocês têm alguma pergunta? Por favor, Matheus, Rodolfo, acho que Rodolfo, Hugo, por favor, eu acho que vocês têm a contribuir aí. Queria só fazer um comentário. Parabéns, primeiro, pela apresentação do grupo. Vocês estão muito bem orientados pela professora Fabi, que eu sou suspeita a falar dela, que ela foi minha professora, então eu só tenho elogios, me ajudou bastante. Vocês até comentaram no trabalho, eu acho que é bem importante vocês comentar isso, da questão do EBITDA ser um indicador de aceitação mundial, mas ainda muito criticado ainda dentro de alguns trabalhos, dentro de alguns por algumas visões dentro da parte de finanças e contábeis. Vocês pensaram também em fazer um teste de colocar como, no lugar do EBITDA, do fluxo de caixa operacional, só para desencargo de consciência, para evitar, ou até para comentar isso no próprio texto também, para resguardar um pouco vocês de algum comentário que possa vir no futuro no trabalho, porque provavelmente vocês vão encontrar esse trabalho em algum lugar, se for mandar para uma revista, alguém vai comentar isso, questão de fluxo de caixa operacional de EBITDA. Então, acho que vale a pena uma reflexão, pensar, analisar, testar e ver se vale a pena colocar isso no trabalho em si.
perfeito. Eu não diria nem uma vírgula a mais. Eu acho que é perfeito a colocação que você fez. Uhum. Muito boa. Baita observação, até só complementando ali o Rodolfo, essa observação que ele fez realmente é muito importante, até quando nós elaboramos o artigo, a Cláudia trouxe um resumo do histórico ali que ela fez ali sobre a evolução do EBITDA, né, esse indicador. E por último agora, os últimos anos, se eu não me engano, foi 2021 ou 22, a CVM ela regulamentou a metodologia que as empresas precisam adotar para divulgar esse indicador, porque realmente existe muita criatividade quando vai se calcular o EBITDA, né? E a Sim. CVM, ela dá alguns critérios ali, como, por exemplo, tu não pode usar informação que não esteja dentro dos relatórios financeiros. Tu tem que conciliar isso com o teu DRE. Tu tem que mostrar esse cálculo para o auditor, e o auditor ele tem que validar se todas as informações que tu usou para calcular o EBITDA, elas constam nos registros, né, que foram divulgados. Então, a gente concorda contigo. Mas boa sugestão aí do indicador de fluxo de caixa, né, para estudos futuros aí. É o tipo de aperfeiçoamento que a gente pretende fazer se for mandar para uma publicação, né? Se Exato. aprofundar mais. Porque essas Obrigada, questões professor pegam Rodolfo. mesmo, né? Os artigos para congresso são muito bons porque a gente vai construindo, né? Na verdade, o conhecimento, né? O congresso é bom nesse sentido, né? Mas para Uhum. uma revista, normalmente a gente tem que olhar todos os pontos, né? Como também para o primeiro artigo, eu acho que é excelente, né? O tema, tudo, mas vai ter que olhar cuidadosamente vários pontos para uma revista, porque senão vem a pergunta fatal mesmo. Os revisores não perdoam, né? Com certeza. Mais alguma pergunta que vocês queiram contribuir? É muito bom. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que disseminar, né, o conhecimento. Alguma pergunta adicional? Não? Passamos então para o próximo, para o Hugo Obrigada. aqui. Ai, obrigada, meus parabéns para os três. Definitivamente, né? Eu sou bem suspeita a falar, né? Mas assim, professora Fabiana, como disse o Rodolfo, né? Não, né, e é bom assim esses congressos, né? Então até mesmo o primeiro o artigo aqui que o Matheus acabou apresentando, tem sinergia, na verdade, assim as temáticas quando a gente Então, olha, né? total, Então total. isso que é legal essas discussões e a gente sempre assim buscando assim sempre tem ideias adicionais que são colocadas nos congressos, né? Professor Rodolfo, né? Que tiver grande, a gente já se conhece já há um bom tempo, né? Então é um prazer estar aqui com todos vocês. Também queria agradecer e parabenizar aí o Fernando, a Cláudia, tá? Então, acho que por toda a dedicação deles aí em relação ao trabalho e também a sua intermediação também aqui na sessão, professora Sônia. Obrigada. Muito bom, pessoal. Então, meus parabéns mesmo. Vamos para o próximo, então, do Hugo. Deixa eu aqui fazer a introdução, por favor. É que eu tenho que pegar aqui na outra. Análise dos processos de desfazimento de bens móveis inservíveis de uma instituição pública federal. Um estudo de caso no IFAM, Campus Paratins. Os autores são Marivaldo Gonçalves, Roberta Dalvo Pereira Conceição e Hugo Glória Pantoja. De Amazonas. Que fenomenal. Adoro isso, realmente. Inclusive, eu não falei as outras faculdades, né, Rodolfo? Mas, Rodolfo, você não é aqui, não era da FEA? Eu conheço seu nome assim. Me desculpa, Professor, tá? eu terminei meu doutorado aí recente. Terminei Não meu é? doutorado aí Eu recente, vi ano alguma passado. coisa, eu acho que eu vi no LinkedIn. Aí Eu eu falei, sempre estava eu sempre estou no Congresso USP de Contábeis, no CMEAD, no ok. EMPAD, sempre estou neles aí. Só que como eu terminei meu doutorado e agora eu assumi como professor na Federal de Juiz de Fora. Poxa, mas parabéns, muito bom. Vou para lá, por isso. Mas eu sou Como diz a ex-USP, eu professora, sou da casa.
Que eu olhei na hora, aí eu olhei seu rosto, eu falei, peraí, mas eu conheço ele, né? Então Assim eu como achei diz a professora Fabiana, né? Esse bichinho pega a gente. pega, pega, Nos pode crer. congressos, Não, eu artigos, fiquei ela super. É falou só isso fazendo um aí. comentário à parte aqui, desculpa aqui, né, os participantes, mas eu achei muito interessante que eu vi até a Fabiana, eu não sei se você viu, que tinha também o Ivan, né? Um Ivan, um ex-aluno também da turma, acho que 13, 13 ou 12, nossa, do FPCAF, também está moderando. Né? Eu falei, nossa, olha só, Excelente. é o Não, todo bichinho que está mundo, é. pegando. É o bichinho. Mestrado, já vai para o doutorado, e passa É, rápido. E muito gera bom, conhecimento essa turma, ó, esses jovens. é muito bom, Excelente. né? É ótimo ver isso. Deixa eu só fazer um comentário. Você pôs já no modo apresentação aqui, Hugo? Tá funcionando para vocês? Você tem que colocar você compartilha a tela, não compartilha porque senão ele fica assim mesmo. Se você não compartilhar a tela, porque tem a tela ou você compartilha o PowerPoint, né? Mas compartilha a tela. Peguei tela cheia. Então, é essa. Compartilhar. E agora você traz o PPT para cima. Apareceu para vocês? Mas você pôs no modo apresentação? Aham. Ué, Calma aí. Nada? Deixa eu interromper o compartilhamento. Tela sem cheia. problemas. Pode ir com calma. Temos tempo. Gente, é uma sexta-feira, hora do happy hour. Estamos no congresso, né? Na hora do happy hour. Hum, não tá indo, né? Não, Nem o slide tá aparecendo para vocês? tá aparecendo. Tudo bem, deixa assim então, não tem problema. Apareceu para Aí, vocês agora? agora sim, Posso começar? pode. Boa noite. Me chamo Hugo Glória Pantoja. Vou dar início agora à apresentação do artigo. O título é Análise dos processos de desfazimento de bens móveis inservíveis de uma instituição pública federal. Um estudo de caso no IFAM Campus Parintins. Esse artigo ele é um fruto da dissertação do Marivaldo Gonçalves, que foi mestrando, ainda não pegou diploma, então é mestrando, na Federal Rural do Rio de Janeiro, com a professora doutora Roberta Dalvo Pereira da Conceição. E eu, que sou da UEA do Amazonas de Parintins. Então, no Brasil, todas as responsabilidades inerentes ao setor público, elas estão enraizadas em uma rede de leis, decretos, resoluções, portarias e outros ordenamentos jurídicos que vão direcionar as ações do setor público. Mas, para isso, é necessário também que se esteja atento às três vertentes principais que norteiam o setor público, que é a vertente social, econômica e não pode deixar de lado também a ambiental. Segundo o IPEA 2020, até 2050, a geração de lixo chegará a 3,4 bilhões no mundo, né? Chegará a 3,4 bilhões de toneladas por ano, né? E no Brasil, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que, que é a Lei 12.305 de 2010, onde um dos objetivos da lei, um dos objetivos da lei é a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos gerados no país. No entanto, o Brasil ainda enfrenta dificuldades em atingir um dos seus objetivos, que é justamente a logística reversa. Aí é uma hora, um momento que a gente pensa, né? As instituições públicas são diversas no Brasil. Como, então, a gente pode pensar como que é feita a gestão desse patrimônio nessas instituições públicas? O que é feito com os materiais, com os bens móveis, quando eles ficam inservíveis?
Uma das alternativas é a transferência entre os bens e a doação. Segundo o BGU 2021, uma progressão do ano de 2020 para 2021, saiu de 19 para 20 bilhões em valores de reais em compras de bens móveis escriturados e sem mobilizado. Um aumento aí de 1 bilhão. 1 bilhão de bens móveis escriturados. A gente pode pensar que a ausência desses processos de desfazimento ou descarte desses bens inservíveis em instituições públicas contribui para uma leitura incorreta do nível de compras ou no aumento do volume de bens armazenados. Quando a gente não tem um processo de desfazimento, um processo de doação, esses bens ficam armazenados incorretamente e acabam indo para o lixo. A pesquisa é aplicada no IPHAN Campus Parintins, mas a gente destaca que a pesquisa documental foi feita em todos os campos do IPHAN, do Instituto Federal do Amazonas. E a gente destaca que o Campus Parintins ele é uma instituição educacional que adquire bens para a execução de projetos específicos de ensino de duração não continuada. Bens que, após serem utilizados, ficam ociosos devido às suas características físicas e finalísticas, não serem destinados à finalidade continuada no uso do campo. No final do projeto, do trabalho, a gente tem mais de como esses bens eles ficam dispostos no campus. E com isso surgiu a necessidade de criar uma pesquisa que analise esses processos de desfazimento de bens imóveis inservíveis no IPHAN Campus Parintins, por meio de levantamento dos conceitos de normas e regulamentações sobre a legislação ambiental, descrevendo a atuação dos processos de desfazimento no IPHAN e propondo processos que facilitem a gestão patrimonial. Para a fundamentação teórica deste trabalho, a gente destaca os conceitos de gestão patrimonial, o setor de patrimônio, desfazimento de bens e logística reversa, que é um dos pontos principais. Porque quando os bens se tornam inservíveis, irrecuperáveis e antieconômicos, é necessário que a administração pública tome as medidas necessárias quanto à destinação final ambientalmente correta e adequada, que assim preconiza o decreto 9373, de 11 de maio de 2018, que fala sobre os princípios da não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Alinhado a isso, a gente tem o conceito de gestão patrimonial, né, voltando aqui para o começo, que não pode deixar de falar, pois é um dos pilares do trabalho. A gente tem o Sistema Integrado de Administração e Serviços, que é o SIADES, que foi desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com a SERPRO, que gerencia os bens patrimoniais e de consumo da Administração Pública Federal. Integrado ao CIAF, né, que é o Sistema Integrado da Administração Financeira, ele garante que as baixas de bens sejam registradas no CIAF, que por consequência, é responsável pelos dados orçamentários, patrimoniais e financeiros e fornece de balanços contábeis da Administração Pública Federal. Importante também falar do conceito do sistema doação, né, que é um dos pontos a ser levado neste trabalho, que foi lançado em 2021 para substituir o reuse. Então, o sistema de doação ele facilita a doação de bens entre os órgãos da administração pública e incentiva doações de empresas e pessoas. E será que ele travou? Ixi. Hugo, travou. Esperar um pouquinho para ver, talvez ele melhor eles. Deixa eu ver se eu coloco aqui um chat. Ah, ele já A percebeu. pesquisa bibliográfica ela foi realizada em artigos e dissertações na comunidade científica no período de 2010 a 2022, para se observar trabalhos, outros artigos, outras dissertações, outras teses que tratam do mesmo assunto e para buscar similaridades com as respostas encontradas neste trabalho. Outro passo do trabalho foi a pesquisa documental, que é a pesquisa documental... Oi?
A apresentação, ela caiu aqui. Caiu em qual parte? Para mim não está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Não, né? Acho que você descompartilhou, talvez porque você foi tentar. Compartilha Não. novamente, que está tendo um problema no sinal, na transmissão aqui. O som, o seu está travando também. Apareceu agora? Apareceu. Se você quiser deixar ficar sem o seu vídeo, talvez melhore, não sei. Deve ser por conta da internet também, que Né? aqui na Amazônia a internet é meio complicado. Posso tirar para ver se melhora? Mas compartilha. Isso, tira o vídeo, Tá. compartilha. Isso, Tá. Voltou, né? isso. Vamos lá. Então, voltando. A pesquisa bibliográfica, que foi feita em artigos, documentos de 2010 a 2022. E a pesquisa documental, que foi feita em documentos públicos ou processos internos. Ela foi realizada por meio da análise de documentos públicos e processos internos do IPHAN Campus Parintins, utilizando como fonte de dados os sistemas informatizados, patrimoniais e contábeis da instituição, por meio de relatórios que são provenientes do sistema de patrimônio, que é o CIPAC, e do sistema contábil, utilizando o filtro temporal, estabelecendo de 2010, que foi o ano de criação da maioria dos campos do IPHAN, até 2023. E, por fim, a pesquisa de campo, que foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, realizadas com o chefe de coordenação de material e patrimônio do Campus Parintins e com o chefe do Departamento da Administração e Planejamento, o DAP, do IPHAN Campus Parintins. Então, a pesquisa ela investigou o processo de desfazimento de bens móveis no IPHAN de 2016 a 2023, focalizando documentos que orientam a prática de inventário e desfazimento. Inicialmente, o levantamento no sistema CIPAC identificou o processo em todos os 17 campos, que é a quantidade de campos do IPHAN no Amazonas, do IF no Amazonas. Foi usado um filtro temporal também, de 2018 a 2023, considerando a utilização do CIPAC para gerenciar inventário, desfazimento e transferência de bens móveis, utilizando palavras-chave como inventário, desfazimento e bens móveis. Como resultado, na literatura, encontramos o trabalho de Brito 2023, que investigou o desfazimento dos bens móveis inservíveis na Universidade Federal de Campo Grande, alinhado com a Política Nacional de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos, desculpa. E o estudo de Brito revelou desafios comuns, nas instituições de ensino, como a falta de iniciativas para desfazimento, equipe técnica insuficiente e não capacitada também, sistema de controle patrimonial ineficaz, normativos internos ausentes, infraestrutura inadequada para armazenamento e também a falta de inventário dos bens. Outra pesquisa identificada dentro deste trabalho foi Abreu, Trautmann e Michelon, 2021, que corroboraram essas dificuldades encontradas por Brito nessa instituição de ensino, na instituição de ensino deles, que é a Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, destacando os entraves burocráticos que limitam a eficiência do desfazimento. Essas medidas, eles proporam, vale lembrar que eles proporam no seu trabalho algumas medidas que visam otimizar os processos, Esse processo de desfazimento, promover um manejo mais eficaz dos recursos institucionais, federais e públicos, contribuindo para uma gestão sustentável e eficiente desses bens. Identificamos na pesquisa o Manual de Patrimônio de 2012, que não é seguido, o IPHAN Campus Parintins, assim como possivelmente outras instituições, não fazem uso deste manual de patrimônio. E vale lembrar
que ele está, desde sua criação, ele não foi atualizado. Então, a gente tem 12 anos aí de documento desatualizado. Foi identificado também um memorando circular de 2020, número 45/2020, emitido pela própria PILAD e da reitoria, que trata de valores, né? De valores de bens servíveis que estão, digamos que, parados. Então, é um valor exorbitante, principalmente se tratando de materiais de informática. Ou seja, a gente percebe aí que a influência, né, do patrimônio, do controle patrimonial com a questão ambiental. No CIPAC, identificou-se que um total de 27 processos registrados no período de 2018 a 2023, 51% se enquadram como inventário, enquanto os processos de desfazimento e transferência assumiram 22% do total. A gente percebe, então, que não vem sendo realizado a atividade de desfazimento e transferência. Por consequência, o sistema doação também não vem sendo utilizado. A gente pode especular isso, né? Uma curiosidade identificada do trabalho foi que desses 51%, quase integral foi realizado na capital Manaus, né? Os processos todos de desfazimento, todos foram da capital Manaus. Nenhum dos fundos interiores, né? Então a gente vê que o interior ainda caminha a passos lentos, apesar da capital também não estar em patamar elevado de otimização dos processos de patrimônio, o interior encontra-se numa situação muito pior. No CIAD, verificou-se que a conta patrimonial registra apenas entradas desde 2011, sem registro de saídas. Ou seja, não é feito inventário, não é feito desfazimento e transferência. Aqui a gente pode ver a pesquisa de campo, né? Eu coloquei bem simplificado mesmo, mas a gente teve divergências entre as respostas do responsável pelo DAP, do chefe do setor. Um falava que tinha que fazer inventário, outro falou que não foi feito inventário. Um falava que conhecia o sistema, outro falava que não conhecia, que nunca teve treinamento. Mas eles convergiram em alguns lugares, em algumas respostas. Uma delas foi a falta de pessoal, né? Hoje só tem uma pessoa que faz esse trabalho, e ele falou que não consegue fazer sozinho. Até porque não se tem processos estabelecidos, não se seguem processos para fazer, não tem nada escrito, né? Então o processo se perde aí, e consequentemente a gente vê que os materiais ficam dispostos de forma incorreta. Acaba se tornando lixo, né? Acaba se tornando lixo, coisas que poderiam ser reutilizadas, transferidas, doadas, enfim. E a falta de conhecimento sobre o portal doação. Essa foi uma resposta dos dois, né? Que apesar de conhecer, de utilizar os CIADs, não fazem uso integral dos CIADs, justamente por falta de treinamento, e gera esse acúmulo de resíduo. Então, como contribuição, como conclusão, a gente percebe que esse tema desfazimento é um tema discutido não só no IFAM, como foi nossa pesquisa, como foi a dissertação do Marivaldo, mas também é discutido no Sul, é discutido no Centro-Oeste, é discutido em todos os lugares do Brasil. E a gente pode pensar em quão amplas são as instituições públicas, né? Então, a gente tem que imaginar a quantidade de resíduos gerados por conta da não realização desse processo contábil, né? E que é a inexistência de processo de desfazimento. Na dissertação do Marivaldo, ele fez um relatório técnico com passo a passo para a utilização do sistema de doação. Então, é bem interessante porque é bem detalhado. Quando estiver disponível, é interessante
todos tenham acesso, e possa também estar disponível para o setor público, né? Para quem realmente interessa. Então, foi identificado o real cenário que o IPHAN se encontra, que não é feito, o inventário que era para ser feito anualmente é feito esporadicamente, não é feito com certa frequência, né, com certa rotina, digamos assim, é feito de forma esporádica, e, consequentemente, influencia na gestão ambiental e na logística reversa ineficiente e inexistente que o IPHAN Parintins se encontra hoje. Não sabemos dizer como os outros campos no interior se encontram, mas provavelmente não é um termo legal, mas a realidade do interior é essa, né? Então, pode ser que se encontre igual o cenário que o IPHAN Parintins se encontra. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado. Não estou ouvindo, professora. Está no mudo, professora. Desculpa, eu pus no mudo por causa que eu achei que também poderia interferir no som. Mas, primeiramente, né, meus parabéns, o trabalho está bem extenso, você procurou realmente em fazer algo, vamos dizer assim, fazer um diagnóstico, elaborar um diagnóstico muito profundo, né, vocês, né, vocês três, onde aí a pesquisa, ela não só ficou em termos de documental, pesquisa de campo. Eu vi o roteiro de entrevista que vocês fizeram, bem amplo, bem profundo. Meus parabéns, viu, pelo trabalho assim. E é triste, né, constatar, eu não tenho nem o que falar, né, porque assim, esse é um problema Brasil, né, não é um problema Amazônia, né, eu acho que pode ter diferenças no Sudeste, pode ter diferenças, né, no Nordeste, mas e no Sul, né, onde nosso amigo Fernando aqui está, né, Fernando? Fernando está em Pelotas, não é isso, Fernando? Não, eu sou de Lajeado. Ah, lá já. Lajeado. E, então, olha, eu até esqueci de comentar, né, você vê, o Brasil está aqui nessa tela, bacana isso. E realmente é triste, né? Quando constata, vocês fizeram um trabalho bastante profundo, né? Apresentou realmente aí substância, no sentido até de referencial, né? E o tema, né? Eu acho que você devia ter colocado, então, contribuições, né? Realmente, de novo, né? Vou falar das recomendações futuras, né? Ficar em cima mesmo da logística reversa e no aspecto ambiental, né, o quanto impacta, né, isso daí vai ser a meca, né, nos próximos anos, né, quando a gente fala nesse aspecto de gestão patrimonial, que é bem deficiente no Brasil, a gente percebe isso, né, é, é, é notório, né, então, e aí você diz bem aí que tem todos os recursos, né, então tem a questão das doações, aí você até colheu bem ali nos gráficos, mostrou bem. É duro, é a única coisa que eu posso fazer de comentários. Quando a gente vê, né, um estudo desses, né, é acachapante, né? Mas, por favor, o que que vocês poderiam contribuir aí com a discussão, com a conversa? Eu diria com pouco. Só desculpa interrompendo, desculpa se eu sou de forma leiga algumas vezes, é porque eu não sou da área contábil, né? O Ah, não Marivaldo, é? o Marivaldo ele é da área contábil, né? Eu sou da área ambiental, da área de processos. Ah, Aí, ok. como ele não pôde apresentar hoje, aí como eu fui um dos coautores, eu tive que apresentar. Então, não, tudo bem. Posso, Fabiana, por favor. Professora deixa Fabiana. eu também queria te parabenizar, Hugo, aí pelo ótimo trabalho. E até comentar que, na verdade, isso como a professora Sônia já comentou, essa questão de gestão patrimonial, quando a gente olha para a área pública, então, assim, apesar aquilo que você comentou, então você tem um fluxo que faz 12 anos que teve entradas lá de novos itens, né?
para possíveis descartes e não teve nenhum retorno, alguma saída, uma destinação fim para esses descartes, né? Que às vezes a gente estranha, só que na verdade isso acaba sendo uma realidade. Quando a gente olha, já vi outros estudos, né? Imagina quando a gente pensa em veículos. E também a situação é a mesma, né? Você, querendo ou não, você é da área pública, também já tive a oportunidade de também de ter atuado também na área pública, a gente vê essa dificuldade. Então, quando a gente pensa nessa questão de gestão patrimonial, controle de inventário, depreciação, a gente olha, a gente está num processo, como vocês, eu dei uma olhada aqui no artigo de vocês também, super interessante, quando a gente olha a questão da contabilidade pública, de maneira geral. Então, a gente até fez uma convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. Então, a gente já tem alguns anos que a gente pega o MCASP, lá, que é o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Então, essa questão de fazer acompanhamento, fazer um inventário dos ativos dos órgãos públicos, de maneira geral, acompanhamento de depreciação, mas tem que ter um controle de bens patrimoniais, aí tem que ter um sistema que faz esse acompanhamento. Aí, quando chega na situação lá de ter o processo de prestação de contas, aí tem o Tribunal de Contas também, né, que faz depois, você tem que fazer essa prestação de contas, tem que elaborar um processo. A gente tem essa questão da burocracia no sentido de ter um processo longo, bem documentado, para que também depois não tenha nenhum problema que afete ali o servidor, né? Então, acho que está todo mundo ali no sentido de tentar executar ali um excelente trabalho, mas tem essa questão de processo e ter uma documentação de um processo é fundamental, como vocês colocaram, né? Então, tem que ter resoluções, não sei se é resoluções, portarias, aí geralmente os entes públicos, eles acabam soltando essas orientações até para resguardar todo um processo, mas tem essa dificuldade. Então, já vi situações assim, por exemplo, de veículos, 10, 15 anos, e tá lá, não consegue fazer um leilão, não consegue fazer dar um destino de um bem que está lá no pátio, né? Então, isso até é de estudos, né? Vendo diversas situações, né? Para qualquer tipo de bem, né? Porque é um ativo, né? Como é que você dá baixa ali de maneira. Então, assim, só para te parabenizar ali pela temática, que é uma temática extremamente relevante, quando a gente olha a gestão patrimonial, né, de bens públicos de maneira geral, e até essa questão, a abordagem que vocês deram, questão de parabéns, até para elogiar os estudos também, assim como o Matheus acabou abordando, né? Então, o Fernando e a Cláudia, que as temáticas, que lógico, os dois primeiros artigos tiveram outro foco, né? Não a questão aqui olhando a questão pública, mas te parabenizar estudos na área pública também, tá? Então, só para você e os outros coautores estão de parabéns, tá? E é uma grande dificuldade, isso, diversos estudos, essa parte, quando a gente olha de gestão de ativos patrimoniais na área pública, é um ponto aí que é extremamente relevante, tá? Então, Nossa, tá, eu então acredito que parabéns. realmente tenha Isso é nível Brasil, Então, né? no Isso nível Brasil, é nível Brasil, eu também tá? passei Então, por órgão público, né? Mas aqui também tinha, apesar que era a Secretaria da Fazenda, né? A Secretaria da Fazenda tem outro aqui do estado, né? São Paulo, mas assim, também essa gestão patrimonial que é tinha, essa complexa. questão que você falou, você até me lembrou, quando você falou dos veículos, eu me lembrei disso, realmente, é algo assim Porque daí que tem que ter é um lugar, tem que ter um inventário, tem que ter um acompanhamento, aí já vai lá, coloca no cavernoso. sistema. Mas aí até acontecer, aí fica, nossa, de qualquer tipo É. de ativo, né? De bem, né? Bem de maneira geral. Mas Aí impacta em uma tudo, situação né? complexa. Hã? Impacto, então, essa questão de falta de processo, então, eles estão colocando bem, né, como seria Perfeito. que pode ser disseminado pelo Brasil inteiro, então, essa visão efetiva seria muito importante, né? E, além disso, o aspecto realmente, além do processo da ambiental, né, que é realmente também é outra vertente que a gente vai ter que começar a olhar melhor, né? Agora, isso tem que ter uma política pública também, né, gente? Vamos lá aqui, vamos falar, né? Tem que ter uma política pública que vem da área federal, né? Porque não, os estados, eles acabam não... Cada um tem a sua, como é que se diz? Visão política da coisa, né? Infelizmente. No fim, cai no político. Quando, na verdade,
é um tema extremamente importante mesmo. Mas olha, muito bom, viu? Algum comentário? Cláudia, Fernando, Rodolfo, Matheus? Ninguém tem nada a acrescentar? Mas é interessante, né? Porque aí traz uma outra visão, que você falou muito bem, uma visão realmente de gestão pública que a gente acaba não olhando muito, muitas vezes, e tem um mundo, é o mundo, com certeza. Mas você fica em Manaus mesmo, né, Hugo? Sim, eu estou em Manaus agora, E mas esses dois que você pesquisou, vamos dizer assim, que entrevistou, são do IFAM, né? É isso? são do IFAM Parintins. IFAM Parintins, Do tá? IFAM Parintins. É, isso. Gente, eu queria, bom, primeiramente, algum comentário de vocês em termos dos trabalhos? Vocês querem acrescentar mais algum ponto? Estamos aqui para. É um bate-papo mesmo, né? Eu gosto muito de levar o congresso sempre com um bate-papo, quando dá tempo, porque tem o chicotinho do tempo normalmente, né? Mas quando não tem o chicotinho, dá para conversar, né? Trocar assuntos, né? Trocar mesmo conhecimento, né? Mas mais para efetivo. É isso que eu acho que o congresso é o melhor, na minha opinião. É a discussão, né? Efetiva. Mas se vocês tiverem mais algum ponto a colocar, estamos aqui. Temos simplesmente 10 minutos. 10 minutos, olha só que sobrou. Não tem? Não, só queria, então, só agradecer aqui a oportunidade, tá? Da possibilidade da gente de participar aqui do Imprad. É um congresso relevante na nossa área, né? Então, quando a gente parabenizar a sua condução, professora Sônia, aqui os demais autores, né? O Matheus, que fez a primeira apresentação, o Hugo, que fez agora, me parabenizar a Cláudia e o Fernando. É um prazer rever aqui o professor Rodolfo, tá? E também até uns demais aqui que acabaram assistindo, a Jéssica, a Sueli. Só agradecer. Obrigada. Então, pessoal, eu vou encerrar, então, essa sessão. Realmente eu gostaria de agradecer. Para mim também, eu gosto muito de participar normalmente como moderadora dos congressos, né? Os últimos anos eu tenho ficado mais no SEMEAD, mas assim, todo ano bato carteirinha lá no SEMEAD. Então, assim, eu adoro, né, ficar na moderação das discussões, porque realmente é isso que vale a pena, né, no Congresso, além do networking que você faz, conhece pessoas de todo o Brasil, né? Então, em Prado, realmente, ele está se transformando num congresso já nesse nível também, então está indo avançado, e de uma área que, no final, ela ainda estava muito incipiente, né? Quando a gente fala no mestrado profissional, principalmente, né, pessoal, a parte de pós-graduação, né, eu acho que tem que ficar realmente dedicada, né, muito fortemente, tem que ter esses eventos realmente para esses que possibilite, né, essa troca entre os cursos, né, que é um curso ainda teoricamente novo, né, em comparação com o restante. Mas eu agradeço muito, tá, a todos. Professor Rodolfo, me desculpa, tá? Eu realmente, eu lembro só de você, quando você abriu a câmera, é que realmente eu soube quem era você, porque Não tem como eu não problema não, conheço, professor, que isso. tá? Mas foi muito um prazer aqui ter vocês, a professora Fabiana, que é minha companheira de quarta, né? Todas as quartas estamos lá batendo carteirinha. Nós somos sempre, né, juntas lá, muito, muito bom. E muito prazer a todos vocês, né, que eu conheci aqui, os novos, o Matheus, o Hugo, e os que eu já tenho revisto, né, nos últimos tempos, o Cláudio e o Fernando, que é muito bom, tá vendo vocês, né, muito bom. Tá ok? Muito obrigada, tá? E vamos ficar para a Foi um próxima. prazer. Próxima nos Obrigado, encontramos. professora. Ó, prazer, boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite, tchau, boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau.